Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. É uma alegria imensa ter você comigo para mais um devocional. E o tema do nosso devocional hoje é: qual o valor do nosso resgate? O texto base é 1 Pedro 1, de 18 a 21, o texto que nós passamos a ler. Diz assim, 1 Pedro 1, 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia! A cruz de Cristo é pré-histórica, já estava previsto, e mais manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Quero deixar meu abraço aqui para o grupo Matilha do Rio de Janeiro. Flávio Tomás me posicionou aqui que vocês estão assistindo nossos vídeos. Um forte abraço a vocês, homens da Matilha, varões de Deus. Este trecho de 1 Pedro é um trecho que nos lembra o imenso valor e o amor de Deus por nós em nos resgatar das profundezas do inferno, da maldição do pecado, do império das trevas, para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Fomos comprados, não por coisas perecíveis, como prata e ouro, mas com o infinito amor e precioso sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Um escravo, ele não poderia ser resgatado por alguém, a não ser que fosse pago a quantia devida para que ele pudesse desfrutar de liberdade. Deus, em Cristo, nos resgatou da tirania do pecado, do poder da morte, com o seu sangue precioso. E eu gosto de pensar o que o escritor aos Hebreus vai nos explicar sobre esse sacrifício definitivo de Cristo por mim e por você. Veja comigo Hebreus 9, de 11 a 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Antes, os animais eram sacrificados e todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer isso. Cristo foi à cruz e definitivamente, de maneira eterna, ele nos redimiu, nos comprou de volta para Deus. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha asparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! É esta certeza, é nesta convicção que nós sabemos que o preço que foi pago foi pelo nosso resgate, foi a vida de Cristo em nosso lugar. Este sacrifício foi planejado por Deus antes da fundação do mundo. Há vários textos que comentam isso, mas eu quero ficar apenas com este texto do versículo 20 de 1 Pedro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós. Jesus foi à cruz por nos amar. A cruz é pré-histórica. A cruz não é um sacrifício acidental ou tardio que Deus, enviando Cristo, fez por nós porque foi pego de surpresa e não sabia o que fazer. Não, querido. Estava planejado que o Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, fosse morto em meu lugar e em seu lugar. O Cristo descrito é de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É uma referência clara ao sacrifício do cordeiro, mas agora o sacrifício perfeito. Por isso, a Bíblia diz em 1 Pedro 1,20, sacrifício de eterna redenção, porque foi o justo morrendo pelos injustos.
ele se ofereceu gratuitamente. Ninguém obrigou Jesus a ir à cruz. Ele foi voluntariamente, por amor e obediência ao Pai, ele então se entregou por nós. Então, qual o valor do nosso resgate? Esta é a nossa pergunta. Isso custou a vida de Jesus pela sua. Não banalize, não menospreze tal sacrifício, porque foi por amor a você. Ainda que você tenha dúvidas em crer ou não crer em Cristo, não fique nessa dúvida. Decida hoje entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo Cristo Jesus como o Cordeiro Pascal, que morreu no seu lugar e no meu lugar. Este sacrifício nos liberta de vida vazia, sem propósito, e traz para nós, como herança, a vida e a vida cheia de esperança e de alegria, porque a caminhada com Deus é diferente quando reconhecemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O sacrifício de Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também ofereceu uma nova esperança. Vivemos em novidade de vida. Eu não consigo entender uma pessoa que crê na perda da salvação. A salvação não é mérito, a salvação não foi feita por causa de algo que eu merecesse. Foi simplesmente porque Deus decidiu em Cristo me amar e em me amando ofereceu Cristo no meu lugar. A morte dele foi para pagar uma dívida impagável. Eu não tinha condições de pagar. Você não tinha condições de pagar. Ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, agora glorificado. E isso nos assegura a nossa fé e a certeza da vida eterna. Isso não é em vão, não é uma história que aconteceu, mas foi um fato real e decisivo. Por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo novo e o vivo caminho para nós. Como aplicação para este devocional, eu quero deixar 3 aplicações. Reconheça o valor do sacrifício de Cristo. Não banalize isso. Medite sobre esse preço. Medite o sofrimento de Cristo. Não deixe para pensar nisso apenas na Páscoa, quando os filmes são exibidos e nós somos levados a olhar para a cruz. Lembre-se disso todos os dias. Cristo morreu no seu lugar e no meu lugar. Foi redenção eterna que ele nos ofereceu ali. Entenda, você é extremamente amado por Deus, embora não mereçamos esse amor eterno de Deus por nós. Segundo conselho e aplicação, abandone a sua vida fútil. Essa vida inútil que você tem vivido, uma vida de pecado, uma vida de frustração. Considere e avalie quais áreas da sua vida você ainda está preso a hábitos antigos, a padrões antigos e costumes antigos que não são bíblicos e que têm impedido o avanço da sua vida. Abandone essa velha natureza. Esses padrões, eles não servem. Agora é novidade de vida, é um novo padrão. Permita que a verdade do Evangelho possa entrar no seu coração, transformar a sua vida e dar a você uma identidade de co-herdeiro com Cristo, porque é isso que a salvação nos faz. Ele nos dá vida eterna, restaurando todas as áreas de nossa vida, se assim nós assumimos um compromisso com Ele como Senhor e Salvador. Terceira e última aplicação, eu quero deixar para você esta palavra. Tenha fé e esperança em Deus. Não abandone. O caminho do Evangelho é apertado e estreito, mas nós sabemos aonde vai dar. Não abandone. Por mais difícil que seja, lembre-se, Cristo sofreu muito mais do que eu e você. Não há sofrimento igual ao de Cristo. Reconheça isso e lembre-se que Ele ressuscitou, está glorificado à direita do Pai para interceder por mim e por você. Isso deve servir de conforto, de lembrete constante para nós, porque há esperança na morte de Cristo, porque Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. O preço do resgate foi a sua vida para nos salvar. O poder da morte foi quebrado. Os aguilhões do inferno foram quebrados. E agora nós temos vida e vida abundante com Cristo Jesus. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Se você foi edificado nesse vídeo, encorajado, você vai curtir, vai compartilhar e vai fazer um comentário sobre esse vídeo para que mais pessoas sejam encorajadas assim como nós fomos hoje. Tenha sempre esperança.
Te vejo no próximo episódio, se Deus assim permitir. Um forte abraço, tenha sempre esperança.